tradição, né, Ulisses? O convidado escolhe o filme. Mas como a gente não... Vai falar sobre a gente podia começar de novo ligando o gravador de áudio, né? Seria sensacional. Porque daí a claquete pode funcionar se a gente fizer com o gravador. Depois vamos lá. O Cinema de Peso hoje tem o prazer de ter essa pessoa ilustre do nosso lado que vai apresentar para aquela câmera ali, viu? Não é aquela lá, é aquela lá. É a 16. 16. A 16. Tá? A 16. A do Jonas ali. Então fala quem tu é. Quem você é? Quem sou eu? Não, é engraçado porque assim, a gente tá gravando de novo, tá, gente? Porque a gente já fez aqui quase 4 minutos de conversa sem áudio ligado. Tá, isso te magoou, cara? Me magoa, porque eu sou um profissional do audiovisual. O tempo dele é caro, né? E se o sujeito do som me fala assim, não gravou, meu Deus do céu. Eu imagino ele naquele... Ele fez um curta ambientado em época de Segunda Guerra, jipe militar e tudo. Depois tu vai falar sobre o teu trabalho. Isso. Não vamos não. Imagina lá o cara crachá lá, erra tudo, cara. O Amarildo lá erra. É que tá sendo hoje uma odisseia. Está sendo uma odisseia. Que as piadinhas da Praça Nossa começaram bem. Começaram bem. Essa é Ulisses Guimarães. Meu nome é Ulisses da Mota. Cuidado com o helicóptero. Vindo do Vale dos Sinos, nascido em Montenegro, me considero proletário do audiovisual, misturado com uma coisa de aventureiro sem charme, um aventureiro barato, que é o tema que nós vamos, no fim das contas, falar hoje. É verdade. Sobre aventuras baratuchas. E meio ator, né? Tipo, ele declamou praticamente, ele deu uma dia assim de... Sei lá, e outra coisa, né? O homem é bom, o homem é bom. Francisco Coco, nos anos 70, assim, falando pra câmera. É que além disso eu também sou professor, então E outra coisa, tento me comunicar bem. como é que tu veio parar no programa Cinema de Peso? Sim, extremamente interessante, porque eu me convidei. Michel convidou? Mandei uma mensagem aqui. Cara de pau. Foi pra mim, é verdade. Foi pra ele, Foi pra mim, o Do cara nada, que assim, ele é apaixonado há por Cinema muito de Peso tempo e nós tal, nos né? conhecemos na crítica cinematográfica. Hoje, o teu trabalho predominante é produção, né? Sim. Direção, produção e Mas ele tem um nome legal, né? Qual é a tua profissão mesmo? Que na gravação tu falou. É que tava tão boa a primeira gravação que a gente quer repetir. Mas o nome É repetir as mesmas o gags. nome que tu não fala pro cara do Uber. Quando eu é pra ele. pego um Uber e o cara me pergunta, trabalha com o quê? Eu já largo assim, eu trabalho, o verbo é muito importante, eu trabalho com produção de cinema paga as e vídeo. contas, né? Até porque se só disser eu faço vídeo... Se eu falar eu sou cineasta, a pessoa já não entende. Não vai entender, né? Cara, diretor pode ser quando eu era diretor piá, de saiu o disco do Cacete e Planeta preto com um buraco no meio. E uma das músicas dizia eu faço vídeo, vagabundo é a puta que pariu. Que as pessoas diziam quem fazia vídeo era vagabundo. E eu só fazia vídeo, meus irmãos cantavam direto essa música. O bullying pegava, né? Pegava direto. Mas, cara, tu trouxe um aventureiro para falar hoje no programa, hein? Trouxe, aproveitando que estamos perto da estreia deste quinto Indiana Jones. E ele já veio, ele já tá até sentado, tá ali na mesinha. Ali. Tem ali um Tem que dar um close depois no fundo. O Indiana Jones e a Relíquia do Destino, é isso? Que é o título que vai ser lançado? É o Destino. The Dial of Destiny. Dial of Destiny. O chamado do destino. Cara, você pensa, eu tô louco pra ver o filme, mas eu não quero saber nada do filme, eu só quero ver o filme. Sim. Eu não gosto de ler, que já viram, né? Algumas pessoas já viram, né? Mas então o programa de hoje vai ser especial, então, sobre o Henry Jones Jr. Henry Jones Jr. Mas antes disso, nós temos sempre o nosso mestre de nosso YouTuber, cerimônia, o Abertura Tuber. Vai até vir um youtuber aí pra jogar no Grêmio, mas isso é papo pra outra hora. Fala aí do... Tudo bom, pessoal? Aqui, desculpe, Chico Isidro, Lauro Arreg, Cribaquino, com o nosso convidado Ulisses da Mota! Da Mota, hoje em cima de peso. Mas antes de começar Esqueceu o programa... o sobrenome do nosso convidado? Cara, eu ia falar Ulisses Costa, da Ulisses da Mota. Ulisses Costa. Meu nome isso aqui tá uma zona. Meu nome completo, RG. É Ulisses da Mota Costa, por isso, Chico. Por isso, tá. Por isso. Eu sabia que tinha Costa no meio. Tudo bem. Ou no fim, no caso. No fim. Bom, tem Costa no Ulisses. Hoje tá uma zona, isso aqui tá muito divertido. Depois a gente então, pessoal... Eu pego lá Vamos fora. lembrar de não contar o Nós nem começamos ainda. Então, pessoal, hoje a gente não Convida, ele vem. Ele vem, né? Cinema de Peso, vídeo pra você ir lá no canal. Vai lá, se inscreve. Nós estamos com quase 800 já inscritos no canal. Que alegria, né, cara? O programa fez um ano.
vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha e se convida pra estar aqui. Daqui a pouco você pode estar aqui com a gente aqui, né? E você também pode participar das nossas promoções. Manda aquela cartinha que o Ulisses mandou uma carta pra Saturnino de Manda uma Brito carta. e tal, né? Uma coisa muito legal, Ulisses, é que ao longo do programa nós fomos ganhando amigos apoiadores do programa. O primeiro demais. deles é o nosso amigo Carlão da Woodstock, ali na Lime Silva 35. Cotovelo cultural da cidade. Viu? O jogral tá bonito, né? Bonito. cara? Tá ensaiadinho, tá ensaiadinho. Da onde ele faz São alguns 50 programas, faz canecas bonitas, temáticas do programa e caneca do próprio Cinema de Peso, né? Se agregou também ao programa no último programa com convidado a Coral Brasil, uma cachaçinha artesanal do nosso amigo Pablo. São 8 sabores que ele faz da cachaça. Tu encontra no Shopping Total e também na Cachaçaria do Mercado, que é uma cachaçaria famosa. Mercado Público. Uma das mais famosas de todas. E também, cara, esses salgados maravilhosos que você está vendo aqui é da confeitaria Rony Francês. Aqui da Venceslau Escobar, que eu esqueço o número sempre, desculpa, Alexandre. Mas vai botar ali no 2389. 59 anos de confeitaria. Segunda geração na confeitaria. E a terceira já está ajudando. Já comeu as 1000 folhas lá? Uma folha deles é a bomba. 1000 folhas já comi lá, né? Já Boa. comeu também. Parem. Tá horrível, cara, tá horrível. Vamos ficar só no salgado. Mas assim, ó, 59 só anos cinema de de peso, confeitaria. né? Então é Coral Brasil, é Woodstock e a confeitaria Rony Francês apoiando o nosso cinema de peso. Muito Parabéns. obrigado. Isso, cinema de Seguimos. peso. E Opa, não, hoje, tem que projetar um programa. né? como já antecipamos, hoje o tema é Indiana Jones. E, Ulisses, conta pra nós a importância do Indiana Jones na tua formação cultural. Por que tu escolheu falar sobre Indiana Jones? É interessante porque quando a gente fala das trilogias blockbuster, né? Star Wars, Senhor dos Anéis e por aí vai, eu sempre penso assim, apesar de não ser atualmente mais uma trilogia, a minha favorita dentro do cinemão pipoca é os 3 filmes de Indiana 3 primeiros Jones ali. feitos nos anos 80. Todos temos idade para ter visto no cinema os filmes, né? Eu O não primeiro assisti talvez no tu não cinema. viu nenhum? Eu não assisti nenhum no Eu cinema. assisti o terceiro no Curiosamente. cinema e o quarto, né? O primeiro filme Indiana Jones que eu vi no cinema foi, inafortunadamente, O quarto filme. O Reino da Caveira de Cristal. né? Eu também. Tu não viu nenhum dos 3 também, Nenhum Chico? dos três Eu eu não vi. tinha nascido ainda naquela época. Isso, impressionante. Não vi nenhum dos cinema. Porque o Chico, ele sabe o cinema que ele viu, Essa com quem ele puta tava, hora, se ele tava tava dublado, chovendo. e se a pipoca tava murcha. Isso. E aí o que acontece? Nos anos 80, algum tipo de filme, eu meio que... Preconceito. Preconceito. Bobalhão. Ele era cult, gostava Era de cult, Godard, né? Eu tava Wim Wenders, né? Fala Vogue, né? fala Vogue, Bat Blue, né? E aí, e não me chamou atenção Indiana Jones. Então eu não acabei não vendo no cinema. Depois eu acabei vendo pela primeira vez dublado na Globo. Não gostou, 6 da né? tarde, não gostei. Depois eu até comentei antes da gravação, comentei com o Ulisses, né? Que foi a gravação que me incomodou, né? Quando eu ouvi a dublagem. Quando eu ouvi o original, aí pegou. Né? Mas levou um tempo, né? Fui ver só depois em VHS, né? Já nos Porque anos... os belos da Kate Capshaw no segundo é horrível. Isso, dublagem. é, dublagem, Ela filme inteiro isso. berrando, né? Foi o primeiro filme que eu vi. Ela casou com ela depois disso. Foi o primeiro que eu vi foi o segundo, o Tempo da Perdição. Perdição. E a dublagem da Kate Capshaw berrando e gritando. Foi uma O coisa segundo que é o enervante. que pela cronologia seria o primeiro, né? Isso. Tá, mas aí não ia falar de Não, sei. Eu não ia falar de mim, ia falar sobre ele. Fala, convidado. Não, já cortamos. Vamos puxar assim bem pro passado. Pessoal. É interessante que eu fui criado sabendo quais eram os filmes favoritos da minha mãe, do meu pai e o do meu avô. Pô, que legal. E os filmes favoritos do meu avô é na época que hoje a gente já não fala mais dessa época porque, de modo geral, para os tempos modernos, esse cinema dos anos 30, ele envelheceu um pouco mal em diversos aspectos. Mas a importância dele, né, é inegável. E existia uma franquia de aventura que era o Tarzan da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, com Johnny Weissmuller como Tarzan, que eram os filmes favoritos Nadador olímpico, né? do meu avô. Ele era nadador olímpico, medalhista.
foi fazer os filmes da MGM, que é interessante porque o Edgar Rice Burroughs, que é o autor original do Tarzan, o criador do Tarzan, ele vendeu os direitos para diferentes empresas. Então, na época, ali nos anos 30, eram diferentes estúdios fazendo seus próprios Tarzans. Mas o Wes Miller foi mais famoso, né? Foi mais famoso porque era dentro da Metro, que era um estúdio com maior estrutura, maior star power, tinha condições de fazer a produção mais elaborada do ponto de vista de ter cenas com animais, uma coisa bastante complexa de ser feita, dar um escopo épico para os filmes. A mãe da Mia Farrow não era a Jane? A Marion O'Hara, né? Isso Acho que era a Jane, a mãe da Mia Farrow, né? Isso, Contracenar com o John West Miller. Ela tá no Mundial e no... Isso, ele botou ela como uma homenagem para ela, né? E é interessante que o cinema de aventura dos anos 30 que é uma época de ouro, que tem esse cinema da aventura africana, que envelheceu mal por conta de vista do olhar colonizado e tudo mais. Claro. Tu tem o cinema de aventura de piratas, com o Errol Flynn, né, o Swashbuckler e tudo mais. E esse gênero nos anos 40 ele é substituído pela, vou botar aqui entre aspas, aventura de guerra. Que são os filmes de guerra, filmes de comando, especialmente ali durante... Cinema noir também, né? Teve muito o Gangster, começou nos 40 Cinema também, noir, né? mas eu tô falando desse cinema mais agitado, cinema mais voltado à ação. Era mais fumaça, cigarro, femme fatale e detetives, né? E aí o que ocupou o espaço desse cinema de aventura dos anos 30 foram as cineséries. Sim. Que é precisamente com quem George Lucas e Steven Spielberg vão se criar. A cinesérie, caso alguém fique perdido o que é uma cinesérie, era um seriado de aventura, normalmente com 20 episódios, que passavam nas matinês de sábados. Né? Sábado no cinema. Pré-filmão, né? Antes do filme principal. E era um por sábado. Sim, minha mãe e a molecada tinha que ir lá, né, pra ver o filme. O cinema Gioconda aqui embaixo, onde era a loja, tá aqui. Meu pai era a série antes e o intervalo pra trocar gibis, né? Isso aí. Às vezes marcava mais que o próprio filme. Guerra de Balinha de Gude. Né? Exatamente. Guerra de Balinha de Gude. Tinha estratégia bem boa, né? Fazer um seriado antes e levar as pessoas pro cinema pra dar continuidade. Então era um programa semanal, era muito legal. Exatamente. E essa forma do seriado, ela também vai ter as primeiras produções de quadrinhos em Hollywood vão ser nesse formato. O primeiro seriado do Super-Homem, seriado do Batman, seriado do atualmente Shazam, antigamente Capitão Marvel. O Flash Gordon também fez muito Flash Gordon, que daí de onde sai o Star Wars. Então o Star Wars é a visão do George Lucas nessa história ali dos seriados de sci-fi. E o Indiana Jones acaba sendo a versão aventura em lugares exóticos né? e tudo mais. Buscando tesouros e por aí vai. E não deixa de ser tipo uma realização dos sonhos infantis deles, né? Quando fala, tipo, eles pegam, tipo, a aventura, era toda uma... Era aqueles seriados, quando eles botaram em tela pra uma roupagem anos 80, no caso, 1980, no caso. Isso. E ficou, e deu o que deu, né? E tem até uma curiosidade legal, né? Que dizem que como é que eles criaram, na verdade, foi George Lucas que criou o personagem, né? Isso. Ele e o Philip Kaufman, né? Que era um roteirista, né? Diretor. Desde que eles estavam os dois no Havaí de férias, né? Batendo papo, eles tomando uma... Eles não acham que não eram de tomar, eles não são muito loucos, não eram de beber e tal. Estavam ali conversando, um tava esperando os louros pelo Star Wars e o outro pelo Contato sobre Jatos do 3º grau. Então, o Star Wars ganhou muito mais, né? E tal. Daí ele chegou, ô Spielberg, eu tenho um personagem pra ti. E o meu personagem vai ser muito legal. Tu não queria fazer um filme de James Bond, porque o sonho do Spielberg foi um filme de James Bond, né? E daí ele chegou, mas como é que é a história de um arqueólogo e tal, para que seria o Indiana Smith, né? Que ia ser, né? Era pra ser Indiana Smith, inicialmente. E daí Indiana era o nome do cachorro do George Lucas, né? Ele botou o nome do cachorro, o filme também. Piada aqui, ó, Indiana, nome do cachorro, é do cachorro do George Lucas, do George Lucas, que era indiano. Daí ele chegou, os dois na praia, deve ter jogado o drink, é nóis, e depois ele fez um filme mais ou menos que é o 41, né? Guerra Muito Louca, né? Eu acho que é um filme legal, só que foi mal compreendido até, né? Ele é um filme que, pra todos os filmes, ele foi um fracasso. É o pior filme do Spielberg, né? Ele foi um fracasso de público na época. Total, né? Até porque não tinha muita cara dele também, né? Só que daí até pensando, pô, será que a gente vai dar grana pra esse cara botar um arqueólogo, né? E tal. E assim surgiu mais ou menos o Indiana Jones, né? A gênese do Indiana Jones vem da praia, né? Vem num job de dois amigos na praia, né?
É uns papos assim que a gente fica tendo assim com os amigos. Sim, no ar, e às vezes acontece. Na praia. Aí no caso de algumas pessoas iluminadas sai só o Indiana Jones uma conversa assim. Mas é incrível isso. E eles, só que ao contrário de 99% das pessoas que não saem do lugar nunca, nem plano, eles botaram os planos, nós vamos botar as caras. O dinheiro tinha também, né? Mas não é só dinheiro, talento, principalmente, eles botaram, porque eles sofreram pra caralho fazer o primeiro filme, né? Tem aquelas cenas externas ali, eles foram pra locações, né? Foi complicado, muita gente desistiu das filmagens, que era punk o negócio, né? Como se falava, né? Olha, cara, pra mim, a gente falou muito em abertura, principalmente nas semana passada, sobre o Resgate do Soldado Ryan, que é uma das melhores aberturas da história do cinema, né? Sim. Aqueles primeiros 20 minutos. A abertura dos Caçadores da Arca Perdida é algo, assim, ó... É incrível. Cara, pra época era uma coisa apoteótica, velho. Totalmente. Se tu pensar bem, né? Essa coisa que tu lembra, o que tu lembrou do James Bond, é realmente uma influência muito forte. Total. Tu pega ali um pouco a coisa da cinesérie de aventura, mas tu injeta algo mais moderno E todo filme de James Bond começava com uma cena de ação forte, depois de certo ponto, né? E o Spielberg sempre pensou nisso aí. Ele pensou, eu vou fazer o meu James Bond, né? Depois da cena ele começa exatamente... Mas é totalmente aleatório no filme, se você analisar, né? Apresenta... Aleatório, digo, parece aleatório, né? É interessante isso, porque funciona quase como um curta-metragem, né? E nos 3 filmes dos anos 80, elas têm funções muito específicas que é uma grande inteligência ali de realização, do ponto de vista tanto de roteiro quanto de direção, quanto da ideia narrativa. Porque é o seguinte, os 3 filmes são muito fascinantes e a gente fica na coisa de... é bacana porque o Indiana Jones está atrás deste artefato que é extremamente misterioso, poderoso, enfim. Na verdade, não. Na verdade, todos os 3 filmes iniciais... eles te ganham porque ali naquele espécie de curta-metragem no início, ele define o que é o personagem naquele momento. A velocidade. Então, os filmes sempre são a respeito do personagem Indiana Jones. Eles não são a respeito da relíquia. Não, a relíquia é o de menos, quase. A relíquia é o de menos. Claro, se tu parar pra pensar, eles também fazem uma coisa muito inteligente do ponto de vista do MacGuffin, né? Esse objeto que os heróis vão atrás, né? Que eles fazem nos 3 primeiros filmes fundamentados em mitologias existentes, em culturas existentes. Ali tem aquela famosa cena dos Caçadores da Arca Perdida, logo depois da abertura brilhante, que é aquela cena de exposição em que em sequência eles começam a falar de fatos históricos. Sim, claro. Né? Ele, o Brody, né? Marcus Brody. Exatamente, tá falando ali FBI, da com CIA, os agentes da... Não sei se é FBI, CIA, eu acho que é CIA. Da CIA, deve ser a CIA, né? Eles começam falando sobre aspectos históricos. Entram no aspecto... Aqui eu não vou misturar a questão de crença, mas entram no aspecto místico, né? barra mitológico. E até a música do John Williams ajuda a dar daquele meio de terror, né? O medo, né? Música do John Williams. Sobre esses filmes a gente fala no final, separadamente. Mas ali a música já entra, né, cara? A gente dá um ar, assim, de filme sacro, assim, cara. Sim, exatamente. E é interessante que logo na sequência, que eles estão falando, primeiro o histórico, depois o mitológico, e depois começa a parte inventada, que é o cajado de que não sei o quê. Só que como vem numa sequência de coisas que tu já ouviu falar, que tu compreende, que tu tem uma relação cultural, tu já tá aceitando. Tu imagina já que tu já tá aceitando. Algo parecido acontece no Templo da Perdição, só que eles vão explicando o MacGuffin no decorrer do filme, não tem uma cena só. Mas assim, aquele tipo de pedra... Desculpa, define... pro leigo, o que é o MacGuffin? MacGuffin eu tô parecendo o cara do Choque de Cultura, né? MacGuffin é uma expressão do inglês que quer dizer... é uma expressão que o Hitchcock inventou para determinar um objeto que só tem importância para os personagens. Ele é ele só serve para fazer a história, a narrativa se desenvolver. O Falcão Maltese, o Humphrey Bogart tem esse famoso, que o MacGuffin era tipo o famoso Falcão Maltese, né? Sim. Daquele filme Relíquia Macabra, né? Relíquia Macabra. A maleta de Ronin, a maleta, né, cara? O Hitchcock sempre falava que assim, né, mesmo, é um microfilme. Festim Diabólico também, né? É o microfilme. O que tem no microfilme? Não interessa, mas tem espiões que estão atrás desse microfilme. Então, nós estávamos falando sobre o MacGuffin, né,
do primeiro, então, que seria a Arca, no caso. A Arca da Aliança. Da Aliança, né? Uhum. Que algumas poucas pessoas só tinham interesse, né? E só que a trama gira em torno, né? Então seria uma explicação mais ou menos do que seria no segundo, são as pedras de Sankara, né? Sim. E o terceiro é o cálice sagrado, cálice do sagrado. Santo Grau. E o quarto é aquelas caveiras. O quarto né? a gente não comenta. Não, o quarto a gente comenta assim. É as caveiras. Que eu tava comentando, né? Porque eles partem a história do qual que vai ser Sim. O tesouro, né? Que ele vai atrás, o dito MacGuffin, parte de um contexto histórico com uma mitologia reconhecível dentro do nosso universo cultural, e depois começa a parte inventada. Então ali, talvez, no Templo da Perdição, que é o segundo filme, a coisa das pedras de Sankara, elas em si, aquela história que dá 5 pedras... acho que são 3. Não, eles acham 3, eles estão procurando as outras 2. Aquilo ali em si é ficcional, mas aquele tipo de pedra efetivamente é utilizado nos vilarejos da Índia como uma forma de proteção. Então, quando no filme se chega num vilarejo da Índia que está passando por dificuldade porque a pedra que protege o vilarejo sumiu, foi roubada. E as crianças sumiram, né? E as crianças sumiram e tal. Bah! Isso faz sentido dentro daquele contexto, daquele nicho ali, né? Exatamente. Então a gente tem uma coisa... nesses 3 filmes, a gente tem... A Arca da Aliança é um MacGuffin, assim, quase perfeito. É muito interessante que ele é o filme em que tu descobre o tesouro no meio e passa o resto do filme... Trocando de mãos. Trocando de mãos, exatamente. Trocando de que nem o mãos. Relíquia Macabro, quando nós citamos do John Huston, né? Que é o Foco Maltês, né? Exatamente. E todo mundo quer aquilo ali, né? É uma cobiça pra aquela... Exato. Que é uma porcaria, na verdade, né? Mas acaba tendo Um spoiler, filme de 40 anos atrás. Pode? Mais tempo Acho que ainda. não pode. 41 filme não pode ainda. Qual é a data de spoiler que a gente estabeleceu? 36 horas? 36 horas. Né? Eu vi uma vez... 36 Não viu, te rala. Não, uma youtuber falou uma vez que um filme, dá o spoiler perfeito 36 horas depois. Pô, então tá bom. Então é bom pra youtuber. Então né? tá beleza. E a Arca da Aliança é algo da cultura mais judaica, mas também faz parte da cultura cristã. É muito interessante porque, do ponto de vista do realizador, que esse é o primeiro filme do Spielberg, até onde eu lembre, posso estar enganado em algum nível, mas é o primeiro filme em que ele, de alguma forma, vai referenciar a ancestralidade judaica dele. Ele vai fazer isso zoando com os nazistas, porque a gente tinha a coisa, o nazismo é o mal encarnado e tal, mas é uma máquina muito bem azeitada, eles são muito organizados e tal. Os nazistas do Indiana Jones, eles são uns incompetentes. Legal que digamos que é a terceira divisão dos nazistas. Exatamente. São assim, os tafetas. Vai tu. Ele não pega os grandes nazistas, é verdade, né? E é muito. É só simbologia mesmo. E é muito forte essa simbologia de que eles estão atrás de um objeto relacionado à religião judaica. Não sei o Hitler, a mitologia mas o Hitler judaica. deu um autógrafo no diário do pai dele. Né? Ali no terceiro filme, né? Temos essa boa gag, diga-se de passagem. Muito boa, né? Tem uma cena que eu acho dos Caçadores da Arca Perdida, do primeiro filme, que eu acho genial nesse sentido, assim, que é uma coisa que muito tempo depois eu fui entender o que tá por trás da cena, que é, em dado momento, a arca tá dentro de uma caixa, que tem marcações nazistas na caixa, tem uma suástica e tudo mais, ela tá no porão do navio, e eu acho que a única cena do filme, não é a única, na verdade não é a única cena do filme, mas é uma cena que não tem nenhum personagem, e só a gente tá ali, e a gente vê a suástica na caixa queimando. Isso, queimando. Ali eu acho que é o verdade, Spielberg. Quando ele troca, acho que pra cena que eles vão pra ilha, talvez. Eles assim, já estão. A ilha vem logo depois. Logo assim. depois, essa cena que estão no submarino. Aquela cena que ele Exatamente. pega no barco do Katanga, né? Então, assim, Cananga, não é alguma coisa dele, assim. Né? Mas é interessante porque tem esses detalhezinhos no filme. A ideia é, vamos fazer uma coisa meio filme B. Sim. Tanto que os efeitos visuais, pro padrão da época, são excelentes, ganharam Oscar, mas eles são
nítidos. Tu vê os efeitos visuais. Tipo, feito artesanal o negócio, né? Mais artesanal, mas essa tipo, é muito notável, especialmente acho que nos Caçadores da Arca Perdida. Porque isso é uma coisa curiosa, os 3 primeiros filmes eles não são filmes de efeitos visuais. O primeiro take de efeito visual dos Caçadores da Arca Perdida, em que tu vai ver, notar que tem de fato um efeito ali. Não, é ali no meio do filme que ele chega com o bastão. O bastão e a luz. A luz que indica o ponto onde estaria pra achar a arca perfeitamente. A arca da aliança. Mas não são filmes. Tem cenas com efeitos visuais vistosos, mas eles não são filmes de efeitos visuais. E nisso eles se diferenciam do Star Wars. Era muito nítido a questão da. E uma coisa visual que me chama sempre muita atenção é a veia cômica dos filmes, né? Aquela coisa que ele sempre. O espadachim com aquela espada, mil obras, ele puxa a arma e dá um tiro no cara. E aquela cena, sabe por que aconteceu, né? Até nós tá comentando, né? Ele tava com desinteria, que ele pegou e tá na Tunísia, no Marrocos, ele queria acabar logo. Daí ele falou assim, tu vai ter que fazer uma puta, uma briga, uma luta e tal, os filmes enchendo o saco e tal, dele. Cara, tô me cagando todo. Vamos pensar assim, uma maneira assim, portuguesa de falar assim, tô me cagando, vamos acabar logo. Daí, então dá um tiro logo nele dele. Chegou, vê que ele tá meio cansado naquela, vê que ele tá suando, né? E pá! E que virou um ícone, né? A cena virou uma cena emblemática, né? É uma cena emblemática. Essa cena chegou até, comentando antes, né? Que pensando se essa cena mudar, né? Mudar que ele não daria o tiro no cara. Ele pegaria o chicote e desarmaria. Mas aí... Atenção, questão de politicamente correto. Politicamente correto, né? A gente lá no primeiro programa discutiu os caras com espingarda pra impedir as crianças. Trocaram por rádios, né? Depois, walkie-talkies, né? E tal, coisa que o Spielberg atualmente ele disse que ele se arrependeu de ter feito essa mudança, no caso. Não tem que mudar. A gente outro dia discutiu... também acho que não tem que mudar. Discutiu O Vento Levou, sabe? É uma obra de 39, né? Era outra cabeça, né? Que se escreva no começo ali, realmente, como depois você chegou à conclusão. Essa obra reflete o contexto histórico da época. O que eu acho que todo mundo deveria entender, né? Não, mas eu acho importante ao mesmo tempo escrever, né? Claro. Não, dá um toque para as novas gerações, né? Que o mundo era assim na época, né? Isso é uma questão com o segundo filme ali da trilogia. Dizendo trilogia, né? Os 3 filmes feitos nos anos 80. O Tempo da Perdição, que é o segundo filme. Sim, que é o que as crianças desaparecem da aldeia, né? Isso. Ele é criticado por 2 coisas. Uma pela um certo retrato dos indianos. Enquanto, primeiro, ou são de um clã maligno, de uma seita maligna, os caras são a seita dos Tugs, né? Que de fato existiram no século XIX. Eram muito cruéis, né? Mas é como se os ingleses não eram cruéis, mas tudo bem. Não, aí é que tá. Tem os ingleses ali, colonizadores, como uma espécie de salvadores, assim, no final. Mas eu acho que a parte mais complicada não é que os vilões são os Tugs. Eu acho que a parte que afeta mais as sensibilidades em relação a uma visão colonialista de um povo asiático é a aldeia onde o Indiana Jones chega, que tá com o indiano, aquele velhinho, que ele vira o branco salvador. Isso, E eles acreditam nele, né? E aí eu revendo o filme hoje em dia, como eu revi semana passada, cara, eu tô com uma cabeça já mais... Eu fico politizada. E eu penso, isso tá errado. Não, pra 84 já poderia ter. Eu preciso de um cara que chegou lá, que veio lá da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, mas é que... mexicano. Mexicano. Indiana Jones é brasileiro. Indiana tinha um ramo brasileiro. Não, ele é mexicano porque ele usa um chicote que nem o Zorro. Não, ele é americano. E ele conheceu o Pancho Villa. Ele conheceu o Pancho Villa. Depois termina a zoação. Eu tô já pegou já. Ele é americano, foi parar na Índia e ele vai salvar a aldeia. Por que eles não podem se defender, né? Porque eles precisam de um homem branco pra ir lá. Mas é uma questão que... É uma aventura que é inspirada nos anos 30, que era assim, né? Não, mas é que anos 80 era assim. Sei lá o quê. Anos 80 tinha essa visão. 80 ainda era assim, tem toda a razão. Tu já... Também. Mas tu já tem, nos anos 80, assim...
Eu não vou ficar defendendo o filme ou ficar condenando o filme. Eu acho que sim, faltou um pouquinho de sensibilidade de acrescentar talvez um personagem. Eu acho que hoje certamente ia ter o personagem da aldeia. Já deve ter, O tiozinho de cabelinho branquinho, pra mim, se estivesse no resto do filme, eu acho que ia ser maravilhoso. Mas estamos querendo já mudar o filme, né? Tem a questão a respeito da Kate Capshaw, que é todo filme de Indiana Jones, ele tem um interesse amoroso. A ideia no início era fazer como nos filmes de James Bond, tem uma espécie de indie girl. E ele ia ser um baita mulherengo, né? Uma mulherengo mesmo, assim. Tipo, a atitude dele é machistão, assim, meio cafajeste. Ia ser assim, né? Até um modo como Boa Vida ia ser o Indiana Jones. Eles estão lá no castelo, né? Que ela chega, não vou dar pra ti, não, mas olha só o que tu tá perdendo. Ela se oferece pra ele. É uma coisa que e tem aquela história do medalhão também, que pega fogo no bar dela, no estabelecimento. Isso é no primeiro filme. Que é a Marion, que ela já dá-lhe um tapa na cara dele porque ele abandonou ela em algum momento. Aqui, na verdade, o pai da Marion... Agora a gente vai entrar em águas perigosas. O pai da Marion era... Em regiões lamacentas. Porque, a princípio, a Marion era para ser adolescente quando ela... ela era filha do professor dele, filha do professor dele. Isso é nos Caçadores da Arca Perdida. Como é que é o Woodward. Que era o professor dele. Ele também seria um adolescente na época? Não, ele devia ter uns 23 anos, ela uns 16. Daí ele se apaixonou por ela e foi pra França pra largar ela. Mas, de toda forma, a personagem da Marion, no primeiro filme, ela é uma mulher aventureira. Claro. Ela é realmente a contraparte ali do... Ela tenta as disputas de ela boa no trago. Ela disputa com os nepaleses, né? Nepal, acho que é no Nepal. No Nepal. Parecia mongóis até, aquelas pessoas lá. Não, mas é pra ser no Nepal, mas é gravado ali no loft da Para. Mas o pessoal deve ter um pouquinho da... Sim, é que não fecha, né? Não é um Sherpa que tá ali. Não é. Mas até tem alguns caras parecidos, assim, até com os nativos, tá vendo? Mas, de toda forma, ela é uma personagem feminina muito interessante. Quando eles vão pro Templo da Perdição, e a ideia é trocar a personagem feminina, que daí é o personagem que vai ser interpretado pela Kate Capshaw, existe toda uma história de que o Spielberg não queria fazer continuações dos filmes dele na época. Ele já tinha negado fazer uma continuação de Tubarão, que é o primeiro filme sucesso dele. Diz que até hoje ele não gosta do Tubarão, né? Você tá lendo, mano. Mas também ele não gosta de Tubarão. Não, foi traumático pra ele. Ele não gosta de lembrar do Tubarão. Mas ele não queria fazer continuações. E reza a lenda que o George Lucas falou pra ele, quando a gente conversou, a ideia é que tu ia fazer pelo menos a trilogia. Até porque o personagem coisa de trilogia é George Lucas. E Hollywood, palavra é contrato, né? Palavra é contrato. E é que o bigode que eu diga, né? O filme que é essa continuação, O Tempo da Perdição, ele é muito mais sombrio do que quase um filme de terror, né? Quase um filme de terror. E o Spielberg não estava confortável com isso. E eu já vi entrevistas dele em que a personagem feminina, no fim das contas, ficou tratada como uma espécie de scream queen, né? Ela tá ali pra gritar. E ela realmente... Jamie Lee Curtis, né? Jamie Lee Curtis dele. Virou piada, inclusive, nos bastidores do filme. A curiosidade é que o Spielberg depois se casou com a Kate Capshaw, né? Mas, de fato, quando o Spielberg foi rodar o filme, ele diz, inclusive, que ele não fez uma decupagem, aquele processo de pensar detalhadamente o filme plano a plano antes de rodar. Ele fez de forma mais solta para não pesar a mão, porque ele já achava o filme muito pesado. Só que nesse certo desgosto dele de fazer esse filme, ele acabou deixando que a personagem da Kate Capshaw ficasse uma coisa estereotipada, gritona, né, chata, né, e todo mundo folgava nela, né, até o menininho folgava, que é o Short, que, vamos falar, eu não sei, eu até notei, acho que o nome dele o nome do ator é o Ki Huy Kwan, né, não sei se é assim. Recém-oscarizado. Que depois de anos agora, teve agora, uma das coisas mais emocionantes que foi o encontro dele com que era o Harrison Ford. Harrison Ford. Mas, cara, quando o Harrison Ford, do Indiana, é possuído
e dá um tapa na cara do menino no filme. Realmente, o filme é pesado. É pesado. Não, mas aquele mola alguma coisa que eu mola round que dá medo, cara. Um cara mal, né? Assim, arranca o coração da pessoa. E bota as pessoas no fogo, né, cara? Sim. Porque no primeiro filme, os nazistas são os trapalhões, né? Os quase nazistas trapalhões. Tá, morre, né? Tem aquele final ali e tal. Até tu falou de questão de efeitos visuais, como o Spielberg fazia laboratórios. Eu achei muito parecido os efeitos visuais na abertura da Arca com o Poltergeist depois. Naquela cena final, né? No ano seguinte. Como no tempo da perdição ele usa muito dos Goonies depois, né? Porque, na verdade, ele é o cara por trás dos Goonies, né? Sim. E daí aquelas cenas das minas, da caverna, da criança. E até o atorzinho, o japonesinho. O japonês não, vietnamita. Nós comentamos assim na vindo pra cá, não podemos foder. É vietnamita, menino, né? Menino não, agora tá um cara grande, né? Tá oscarizado. Oscarizado. Ele é um filme pesado, assim, ele é realmente sombrio. E tem uma coisa muito interessante, porque a história dele se passa, né? A história do filme, o tempo do filme, Sim. Ele é um ano antes dos Caçadores. Sim, passa antes. Seria 35, né? Os Caçadores Caso 36. Quem está nos assistindo não tenha assistido os Indiana Jones, vou dar uma sugestão de sequência para assistir. Começa pelo 2, pelo Templo da Perdição. Vai para os Caçadores da Arca Perdida e finaliza com interessante isso, Indiana Jones e a Última Cruzada. Porque tu tem... assim como o roteiro do 2 tem esses problemas que a gente estava comentando agora, ele tem soluções brilhantes. Né? O que tu vê nos Caçadores da Arca Perdida é um arqueólogo que é procurado pela CIA, porque ele é famoso, porque ele é importante, ele é professor universitário. No segundo filme, que acontece um ano antes... E o Belloc já tinha sido... Belloc, que era concorrente, já tinha sido procurado pelos nazistas antes, né? O Belloc, né? Exatamente. Francês, né? No segundo filme, tu tem um cara que a cena de abertura é ele negociando as cinzas de um imperador chinês em troca de um diamante. Ele é um ladrão de sepultura. Né? O pessoal que é da arqueologia brinca que o Indiana Jones é o pior arqueólogo de todos os tempos. Mas, cara, outro dia, desculpa. Ele é caçador de tesouro. Me marcou, né, cara? No museu de Berlim tem uma porta de uns 20 metros de altura de ouro, com as duas paredes do lado de ouro, e eu vi a foto de um menino na frente. Isto pertence ao Iraque. Alemanha, Inglaterra, claro. Estados Sim. Essa expropriação, né? Saquearam os tesouros dos outros países sob o argumento de que os outros países não iam saber administrar a cultura deles. Não, o Egito tem todo foi tem França, movimentos, né? sim, a gente está falando dos que saquearam. Foi o Egito, principalmente Iraque. o Iraque, toda a Pérsia ali, né? Norte da África, né? E os povos querem os tesouros deles de volta. Sim. Tá? Ainda tá na década desse imbróglio, né? Sim. Alguns estão devolvendo mesmo. Alguns estão devolvendo. É. E outra coisa que a gente está falando dos nazistas, né? Que os nazistas eram meio... o Himmler, ele era meio místico, né? Eles tinham paixão por essas coisas. Sim, essa coisa... Isso é fato. Isso é fato. Isso aí o Hitler também era negócio de esoterismo e tal, né? Eles eram meio exotéricos, assim, ó. Vamos catar lá o nosso Deus... Nosso ídolo lá do século II, da Mesopotâmia, os arianos, né? Sim. Tudo isso existia essa coisa. Os arianos teriam vindo da Índia. Sim. Eu li, sim. Mas tu falou da cena inicial do Tempo da Perdição, eu acho que também tem uma homenagem ao Spielberg até ao cinema no ar, que a gente fala. É aquela cena total, nos anos 40, né? 30, 40, final. Terno branco, estilo Humphrey Bogart. Ou uma Xangai, assim, tipo, totalmente cosmopolita até hoje ela é, mas tipo, bem a cara dos anos 30, 40 ali e tal. Que os filmes do cinema faziam muito naquilo ali, né? Sim. Spielberg é um cara muito de referências, né? Essa sugestão de começar pelo Templo da Perdição, que mostra esse Indiana Jones um pouco mais... meio bandido, vamos colocar dessa forma. Inclusive, tem uma cena que o primeiro-ministro do Marajá fala que ele, em Madagascar queriam decapitar ele, ou queriam cortar outra coisa, e por aí vai. Tu tem daí nos Caçadores da Arca Perdida o arqueólogo que é já alguém importante. Sim. Alguém que é visto como de forma um pouco mais heróica. E também é um professor ali, professor. As meninas adoram ele, né? Exatamente. E tu tem daí, na Última Cruzada, um encerramento da jornada desse personagem, começando o filme
como vocês estavam bem lembrando agora há pouco, começando um filme muitos anos antes, com Indiana Jones adolescente, sendo interpretado pelo River Phoenix. River Phoenix. Que mostra a origem do Indiana Jones, né? Que mostra a origem do Indiana Jones. Que ele vai atrás de um amuleto português, uma coisa assim, né? Não, ele vai atrás de uma cruz de um conquistador espanhol, que é o Coronado. No Coronado. Tipo, depois ele perde em Portugal depois, Isso, né? E é muito legal a edição daquela cena, porque ele tá ali feliz e tal, daí ele toma uma porrada na chuva, né? E essas piadas... Como o Spielberg tinha bom humor naquela época, né? Sim. Mas isso vem muito cara? do roteiro também, da forma como o roteiro era escrito, ele buscava essas mas ele usava esse tipo de montagem, né, boa, né? Porque ele tá numa cena ali que ele pega o chapéu, tá feliz, ele tá na chuva e toma porrada, né, com a mesma porcaria, né? E esse 89, a Última Cruzada, é legal porque mostra toda a origem, né? Mostra quando ele ganha o chapéu. Sim, que é de um ladrão de recompensas, né? A cicatriz, né? A cicatriz. Que é do Harrison Ford. Que é do Harrison Ford, né? Harrison Ford no acidente de carro, né? É isso. Ele é postagem de velocidade, né? O medo de cobra, porque no começo ele não tem medo de cobras, né? No início do filme. No começo, só que ele tá indo né? Aí explica, em Última Cruzada, por que surgiu o medo dele, né? De répteis. E vai indo. E mostra o cachorrinho, a indiana. Mostra rapidamente, né? A indiana está ali, né? Isso, e aí tudo. O Último Cruzado é bom porque ele, como tu falou, ele poderia, de repente, o nome, né? O nome é revelado nesse filme, que ele é filho do Henry Jones, que é o Sean Connery, né? Que ele odeia o Sean Jr., né? Que foi uma maneira do Spielberg botar um James Bond no filme dele, James Bond, nesse filme eles até namoram com a mesma mulher, né? Eles têm 12 anos de diferença. São enganados. 12 anos de diferença. Parece novela da Globo. Né? Coloca o pai e filho com 3 anos de diferença. O Sean Connery deixou em 2022. Se morreu na época da pandemia, né? 2020. 2020, o Sean Connery, né? Tinha 90. O Harrison Ford tem 80. 78, né? 80? É com 80, né? 80, 12 anos de diferença. Os 12 anos que o Lauro falou, imagina. Os dois amarrados e a mulher fugindo no último cruzada, né? Exatamente. E os dois falaram, foi bom, né? Elsa Schneider. Que, curiosamente, já que a gente tá nessa assim de fulano que fez fulano, todo mundo aqui assistiu o melhor filme do ano passado, eu espero, RRR. Sim, eu não assisti, cara. Tirou tempo ainda. Maravilhoso. Eu sei que falou muito, mas eu não... A mulher a vilã do filme é a atriz que faz a Elsa Schneider. Alguém, pelo amor de Deus, é o nome dela. Alison Doody. Alison Doody, exatamente. Ela foi Bond Girl também. Ela fez Na Mira dos Assassinos de 85 também. Cara, foi uma Bond Girl. Do Andrew, né? Assusta tu começar a ver RRR, que é 3 horas, né, cara? Mas E um baita filme, que coisa maravilhosa. Eu tenho que pegar 3 horas da minha vida pra ver esse filme. Cara, e vai valer. Não vai botar só fora 3 horas. remetendo ao que a gente estava falando sobre o Tempo da Perdição, é assim que os indianos veem os seus heróis de ação. Sim. Só pra fazer esse comparativo assim, com o Tempo da Perdição. Perdição. Quase, né? Quase Deus. Exatamente. Semideus. Mas aí a gente voltando para A Última Cruzada, tem a relação com o pai, que eu acho que é a coisa mais bacana do filme, porque é isso que eu estava comentando antes, o tesouro, o MacGuffin, ele se relaciona com o estado do personagem nos filmes. Ele tem a ver com esse arco que o Indiana Jones passa em cada um dos filmes e, no caso ali, o Santo Graal, o último cálice, o cálice que Jesus bebeu. Isso. Na última ceia. Fantástico. José de Arimateia. José de Arimateia. O cálice sagrado, o Santo Graal, que é uma lenda medieval, né? Ela não é nenhuma lenda medieval. da época das cruzadas, de Cristo, ela é da época das cruzadas. No fim das contas, é o pai, né? O cálice perdido, o Santo Graal, é a própria relação com o pai. Então, que sempre foi meio nebulosa. Que foi difícil e tudo mais. O pai também era um estudioso, um professor e tal, e deixar o filho como sendo criado pelos outros, né? Criado pela vida. Deixar o filho largado. Vamos falar a palavra certa. Ele fala, o Sean Connery, ele fala, né? O Henry Jr., pai, né? Ele fala, tu quer uma educação, tu deixei tu seguir a vida, tu aprendeu pela vida, tu aprendeu no dia a dia. Não, exatamente. Mas tem uma frase do 4 quando a gente chegar que eu quero. Vamos chegar no 4, calma. Que é muito legal também, que ele fala que você negócio de educação, mas que é muito boa, né? Mas vamos continuar, nós somos na trilogia dos anos 80, né? Mas e nunca citam, por exemplo, o nome da mãe deles, na série, a mãe dele era Ana. Na verdade, e outra coisa, o Indiana Jones é inglês.
nasceu na Escócia. Inglês não, desculpa, é escocês. Ele nasceu na Escócia, segunda série, né? A série que daí nasceu, só que Já ele veio... vamos falar sobre a série também, então, vamos botar as coisas em ordem. Na verdade, aqui. ele seria um... Porque o Sean Connery é escocês, né? E tal, né? Escocês. Então, eu ia botar muito longe. A mãe dele morreu quando ele tinha 12 anos, parece, porque é a segunda série, né? Não tem nada, não tem no filme, né? Na trilogia, nem na quadrilogia. É né? isso, no filme não Agora vai ser Sim. 5 filmes, o quinto filme está chegando, né? Porque a Última Cruzada ele termina assim com um plano maravilhoso, que é uma John cavalgada. John Ford, né? A cavalgada em direção ao pôr do sol. Então tu tem realmente um encerramento de uma trilogia Sim, que claro. não porque não é um arco de história como é o caso de Star Wars ou Sim. O Senhor dos Anéis, né? Que tu precisa ver os 3 filmes para ter uma história completa. Cada filme tu pode inclusive ver na ordem que quiser, Sim, claro. né? Eles se sustentam por si só. Sim, é verdade. Mas ali tu tem um encerramento muito bom de trilogia e eu acho que deu essa sensação pra todo mundo que tava bem legal, bem bacana, mas o povo queria mais. Todo mundo. Mas tu falou do John Ford, né? É tipo aquela cena do plano, né, que ele faz. Até no Fabelmans ele fala que você viu o Fabelmans, provavelmente, né? Obviamente não, gente. Eu tô atrasado no Não viu? cinema 2022. Mas não viu o RR que não viu o Fabelmans, tudo bem. Mas daí ele conta. Obviamente que RRR é muito melhor. Deve ser mesmo. Ou não. Então, né? Confia, como diz meu filho, confia. Mas tem 10 anos. Aí ele, tipo... só que a questão do Fabulous mostra o amor que ele tem pelo John Ford, né? E tal. Ele tem aqui o papo que ele diz que é muito verdade. Ele tem uma conversa que fala sobre os planos, né? No final, então, é uma genialidade incrível, né? E tal, né? Mas não vamos dar spoiler, porque não passou, já passou 36 horas. Mas ele vai ver um dia. Não vamos fazer isso com... Não, ele vai ver. Ele vai ver, uma hora tá nos streamings da vida. Mas, tipo, é John Ford puro, né? Cara, tu vê aquilo ali. Daí que o cara vê como o amor que ele tinha pelo... Cara, o Spielberg também... Quando nós fomos no Tarantino hoje estamos indo pra cá, né? Na limousine, que tá nos trazendo pra cá, na limousine. E daí pro cinema de peso, que cinema de peso vem na limousine especial, motorista e tal. E daí nós falamos sobre o Tarantino, que é essa usina de referências. Mas o Spielberg, né, cara? Porra, a gente viu que é uma usina de referências, né, cara? Total, né? Ele é um criador, um artesão, é um cara que... Ele é observador, é plano, ele é muito perfeccionista, né, cara? Muito maior. Com certeza mesmo. Só que muita gente, às vezes, eu gosto de Tarantino, não vou dizer, mas cultura, Tarantino é demais, eu não sei o quê. E às vezes até esquece o velho Spielberg, né? Às vezes, né? Que como o Spielberg foi importante, né? E é importante até hoje. Porque o Spielberg, ele é, em vários sentidos, um cineasta à moda antiga. Sim. Porque a gente vê hoje, o Tarantino tem esse papo. O Tarantino a genialidade dele é na marketagem. Não é o diálogo, não é a direção, é a marketagem. É como que ele consegue se promover enquanto marca. E até o bom do Tarantino é o branding. Então ele tá nesse papo agora que ele vai fazer o último filme dele. O 10º. Esse é o 10º. Não é o 10º. 9,5, né? Kill Bill não é um filme só, são 2, porque todo mundo teve que pagar 2 ingressos aqui. Então não é um filme só. Mas é opinião polêmica que ninguém perguntou. Tarantino puro. Ninguém perguntou. Tarantino puro, né? Então ele tá, vou fazer meu 10º filme e vou me aposentar. Se não me falha as contas, o Spielberg chegou no 30º filme. Acho que até mais, cara. Os Fabelmans é tipo 30 ou 31 ou 32. Mais de 30 no mínimo ele fez. Que 90% eu vi no cinema. E eu vi nos cinemas que lotavam, que as pessoas sentavam nos corredores, né? Que as pessoas batiam os pés no chão quando vamos daqui a pouco falar de trilha, mas quando a trilha invadia, porque a trilha te dava uma emoção. Tu nunca mais vai esquecer que aquilo ali é Eu me pergunto, cara, se aquela cena inicial dos Caçadores era perdida, quando ele sai com os índios peruanos ali jogando e começa aquele... Cara, aquilo ali arrepia o cara até hoje, cara. Sim, até hoje. Até hoje, cara. É a perfeição que é aquela trilha do John Williams, cara. Não, se tivesse uma trilha mais ou menos, você teria... Mas o John Williams pra fazer trilha mais ou menos... A gente pensa no Indiana Jones, eu acabo ficando na cabeça. Recordista de Oscars de toda a história, né? De indicações, Indicação. Acho que ele é o de indicação vivo, porque acho que ainda o Walt Disney em indicações talvez, Por que o Walt Disney tem tantas indicações ao Oscar? Porque os documentários e curtas-metragens de animação que a Disney fazia eram todas assinados por ele, independente de quem fazia. Até os personagens. Até os personagens. Polêmicas à parte. Polêmicas, né, à parte. A gente estava falando aqui Mas um dia vamos descongelar ele e vai contar pra nós. Vamos contar pro senhor de peso aqui. Autoral. Se nós estiver vivo ainda. Vamos falar do John Williams, porque a trilha dele é essencial. No grupo ali de colaboradores do Spielberg que fazem
essa trilogia ser tão especial. Tu tem o Douglas Slocum, que é o diretor de fotografia, né? que faz um trabalho ali fora de série. Enfim, tu tem o Michael Kahn fazendo a montagem. Sim, é sempre a mesma. Enfim, tu tem uma galera... Lawrence Kasdan fez o primeiro roteiro também, roteirista que chamaram. É uma turma, é uma turma. É a turma, o Frank Marshall, o produtor, aquela turma de sempre, né? Frank Marshall, Que é o cara que tem a cobra de estimação, que tá dirigindo o avião no primeiro filme. E o John Williams, ele vem a reboque de ter feito de ter ganhado o Oscar, né, fazendo a trilha sonora do Tubarão pro Spielberg, tendo ganhado o Oscar com o primeiro Star Wars. Sim. E criando ali com o Spielberg uma parceria de diretor-compositor que é maravilhosa, assim, é incrível, uma das grandes do cinema. Tu tem ali, antes do próprio Indiana Jones, tu tem os Contatos Imediatos Terceiro Grau, tem todo ali o tema do... Maravilhoso. E ele faz uma coisa muito interessante nos 3 Indiana Jones, que é, falando ainda dos 3, né? Também, né? DT, depois de DT também. Enfim, ele tem o tema do Indiana Jones. Sim. Que são, na verdade, ele propôs 2 temas, o Spielberg gostou tanto dos 2 que eles se combinaram. Que é o tataratã, tatarã, que é o clássico, seguido pelo tarã, tatarã. Ele faz isso, mas todo filme tem a melodia tocando em mais rápida, mais lenta. Mais rápida, mais lenta, mais tensa. E até a questão das músicas, quando fala sobre religião, bota uma música sacra, né? Um mistério, né? Isso que eu ia chegar. Todos os 3 filmes têm o seu tema musical. Tu tem um tema musical pra Arca da Aliança, que é... Isso aí, verdade. Tempo da Perdição, tu tem um tema chamado A Parada das Crianças. Isso, isso, é mais uma marcha quase, né? Sim. É uma marcha, né? E eu só não vou saber cantarolar agora o da Última Cruzada, que é um tema muito solene, é o tema solene. Do Santo Graal. Isso, aqui era no final, né? É um tema solene, assim, portentoso. Então é muito interessante porque... Tem ali o tema do herói, né? Aquela coisa que a gente está acostumado desde o James Bond, tem a música, que é o momento que o herói faz a coisa do herói, toca essa música. O herói faz as heroíces dele. Exatamente. Mas tu tem a música do filme, da busca, da aventura. E cada cena é tratado como se fosse uma música individual. Assim. As peças que ele fez para cenas de perseguição... a cena com o tanque na Última Cruzada tem uma trilha sonora fantástica, assim, que tu ouve sem precisar. Não, é maravilhosa. É incrível. Eu me pergunto, o filme sem essa trilha sonora, esse filme não funcionaria. Como não funcionaria o Tubarão, como não funcionaria... né? Também, vamos dar mas ficando só nessa... O ET, né? Aquela cena da bicicleta, imagina, só o cara, vamos lá, ET, vamos lá, vamos pro lado. E uma trilha sonora só. Mas seria uma chatice. A trilha faz parte da vida da gente. É como agora, eu fui com meu irmão nos 3 filmes ver Creed, né? E daqui a pouco, no meio do filme, começa... também, uma boa, né? Começa a música. Cara, aquilo te traz uma lembrança. É o mito americano lutando contra o imperialismo, contra o comunismo. Mas não interessa, aquilo lá nos envolveu muito uma época, esse tipo de filme. Eu agora vou fazer uma pergunta pro cineasta. Dá dinheiro isso aí, se é cineasta? O cineasta Ulisses, não. A piada é a seguinte. Marília Gabriela é depois, viu? Não. Essa é a piada pra ser nossa. Mas é o cineasta Ulisses. Por que principalmente no movimento cinema novo, dos anos 60, aqueles diretores, até nós falamos do Godard, por que esse tipo, eles não gostavam de trilha sonora no filme, né? Será que a imagem tinha que ser mais importante do que o som? Teve muitos movimentos de cinema real. Os cinemas dos anos 60 é muito visual e é muito político, é muita coisa, só que eles praticamente não tem música, né? É um cinema seco, né? Mas tem a questão... Mas tem a questão assim, ó. Ele perguntou pro cineasta. Eu perguntei pro cineasta, pro jornalista. Agora tem a questão financeira também, né? Não, mas eu acho que não. Mas eu acho que. Não, mas
mostra, não precisa, a imagem é mais forte que tudo, mas também tem questão financeira, porque tem que pagar a trilha sonora, tem que pagar um... Tá, mas os caras eram amigos de um monte de músicos na época, no Brasil, vamos pegar Brasil, né? O Caetano Veloso podia filmar a trilha sonora, o Cacá Diegues tranquilamente. Aí, especificamente era a questão de fazer cinema realidade. Eu acho. Sim, porque... E a música ia mudar a coisa. Fala, se tu parar pra pensar, a música ela é o elemento alienígena da história. Do audiovisual. Claro. Porque ela vem pro ET, Paulo tudo esse é o Chicozinho. Muito bom, Chico. Mas que bom que o Chicozinho, que bom que nós estamos com o Chicozinho de volta. Eu sou feliz. Ele voltou, o ET voltou, o Chico voltou. Mas é uma coisa que vem de fora, né? A trilha que a gente chama não diegética, a trilha incidental, ela vem como um complemento da ação. Não o quê? Não diegético. O que é isso? Eu não explica para os não Tem dois conceitos de trilha sonora. Eles fingem que sabe a palavra, eu não sei. Eu não sei nada, eu não sei nem quem falou. Tem dois conceitos de trilha sonora. Tem a trilha sonora diegética, que é aquela que está tocando em cena. Faz parte da cena. E a trilha sonora incidental, ou não diegética, que é a trilha sonora que a gente pensa quando pensa em música de filme. Teve um movimento europeu que queria que só podia tocar música que tivesse no ambiente. Foi o Dogma, não foi? O Dogma também. Não precisa para os anos 60, por exemplo, o Dogma não é assim. Last on Try, tinha que ser vida real, né? Isso. Daí, continua, desculpa. Enfim, não sei se eu consegui te explicar, mas eu acho que tem uma escolha a ver com isso. E as músicas nos filmes do Spielberg são extremamente marcantes. Claro que a música do Lista de Schindler é muito marcante. Também. O Resgate do Soldado Ryan. Até o Parque dos Dinossauros, até o Parque dos Dinossauros é bonito. As que são dos filmes de aventura funcionam mais. Como é o caso do Parque dos Dinossauros. Porque ali tem uma noção de fantasia, de mundo dos sonhos. E daí é onde a música, assim, como essa forma, né, de informação adicional. Só pra lembrar, faz uma semana que 30 anos de Parque dos Dinossauros. Fez 93. Que os dinossauros voltaram pra Terra e depois sumiram com eles. Eu não tô vendo eles mais. Tem uns por aí perdidos por aí. Agora voltando. Essa trilogia Goonies, Jumanji também é Spielberg, né? Não. Tô viajando? Não. O Jumanji não é Spielberg, mas eu posso... Boa pergunta, vamos ter que olhar no IMDb. Eu posso colocar aí. Eu acho que ele é produtor executivo. Muita coisa que a gente sabia que ele seria produtor. Cara, nos levava para um mundo de fantasia. Sim. Ele era amigo do Robin Williams. Bom, o Robin Williams era um filme que tu ia ver certo que ia ser bom o filme. Junto. Mesma coisa do, sabe? Tu não errava, errou pouco. O Hulk ele errou. O Capitão Gancho. É do Robin Williams, não, é um filme do Steven Spielberg, ele errou. E tu acha que a trilogia podia acabar a trilogia? Eu acho que sim. Todo mundo queria um quarto Indiana Jones. Porque o personagem se presta para isso, como um James Bond se presta a inúmeros filmes, aventuras. Uns 40 filmes. 40, agora tá... 28, 25, 26? 26, isso por aí. Bom, de toda forma. 30, né? Godzilla tem 30 filmes, essas coisas daí assim. Vários dias. Vamos lá. Mas, então se falou muito de ter esse Indiana Jones 4. Sim. Que veio finalmente em 2008. Quando eu falo finalmente, não é com muita felicidade mas que eu falo. Mas é que pra um fã de Indiana Jones, eu fui muito empolgado, cara. Eu fui o primeiro filme, de fato, que eu vi no cinema do Indiana Jones. Eu vi no dia da estreia, cara. E eu tenho... no início eu tinha uma relação um pouco mais conflitante com o filme. Hoje eu realmente não gosto dele. Hoje eu acho que ele, analisando... Eu tentei dar uma chance, eu tinha dificuldade, agora piorou. Eu tentei dar uma chance agora pra fazer esse programa. Eu vi, mas assim, tipo, sei lá, tem... Desnecessário. Ele me passa muito a sensação de que é um filme que não pensou muito no seu material anterior e se quis fazer uma reunião de amigos ali. E aquela... É o filme que tem o Shia LaBeouf, né? Sim. Que ele não é spoiler. Ele é o filho do Indiana Jones. Sim, com a Marion, né? Tipo, vamos tentar manter a franquia e ele ser o sucessor. Na época se pensou nisso aí, né? Se pensou isso, né? Mas tem uma cena maravilhosa que no final, né? Do casamento, né? O humor volta tipo que se fosse um filme banal e não fosse o Steven Spielberg e essa turma de amigos, abre a porta e vem um tripete e o chapéu tá chegando e o menino, o Shia LaBeouf, né?
ele vai, parecia assim que, passou o bastão, né? O chapéu passou, daí só tava com outro tipo, com outro tom, né, e tal, mas não, daí chega, é meu. Cara, dá nos dedos de quem pensou, não, eu sou o Indiana Jones. Sim. Ele é meu filho, que eu descobri ontem, né? Sim. E então, a gente vai outra cena que eu não queria deixar de passar, que eu achei legal, porque quando ele encontra a Mary, parece que ele tá na cena que ele tá caindo de maneira movediça, e o guri joga uma carinana, uma cobra, né? E daí ele, pra que uma cobra? Vai ficar bravo. Daí ela fala que, mas Indiana, você é o pai dele e tal, descobre que ele é o pai, né? E antes ele teve um diálogo com ele falando que, eu sou mecânico, trabalho com motos e tal, nunca quis acabar os estudos e tal, legal, não sei o que e tal, o quê? Ele é meu filho? Por que você não fez ele acabar os estudos e tal, né? Só porque era o filho dele descobre, né? Sim. Eu achei muito legal, porque o Indiana Jones foi um nerd também, né? No fundo, né? No fundo, não. Sim, ele era professor universitário. Né? E tem uma outra cena que não posso deixar de falar. Eu tô enchendo o saco. Porque tá da biblioteca. Ele gostou do filme. Não, aqui eu revi o último, que é o último que fica na cabeça. E como eu não vi há tanto tempo que ficou, né? Os outros eu conheço tudo, né? Biblioteca, né? Acho que no primeiro filme ele fala que 70% da arqueologia está nos livros, 30% está no campo. Daí no final ele entra na biblioteca com uma moto, estilo Marlon Brando no Selvagem e tal. Daí ele chega, pessoas, alunos, saiam das bibliotecas e vão para campo, porque você não vai aprender nada nas bibliotecas e tal, né? Porque ele já mudou em 57. O Shia LaBeouf, quando o Indiana Jones está no trem, né? Que ele chega de moto. É muito legal, é o Marlon Brando, né? O Selvagem, né? Sim. Selvagem da motocicleta. Ele tá encarnando a jaquetinha de couro, a motinho. Né? Ô, seu velho! Não, é o Marlon Brando perfeito, o Selvagem, 53, Sim, né? Mas Deixa o convidado falar. Eu queria deixar de falar essas 3 passagens do filme. Sim. Só. Nós temos o Cuco aí. Temos o Cuco. O Cuco 9 horas. Esquiando, né? Ninguém vai virar abóbora ainda. Não, ainda não. Só geleia. Talvez algumas pessoas virem abóbora, não sabemos. A depender de quanto vai tomar de vinho ainda. Ele é um filme que ele me traz duas questões. Do que a gente estava falando, ele não é mal dirigido, não. Ele não é mal atuado, ele não é mal realizado, ele não é nada mal. Mas tu acha que a Kate Blanchett, ela não tá muito estrupada? Eu acho que não, cara. Não, eu achei ela muito forçada, o personagem dela. Mas a primeira vez que eu vi há 15 anos, não mais, em 2007, eu achei isso aqui, revendo, eu achei que ela tá bem, como sempre, porque ela sempre tá bem. Né? É que talvez as pessoas esperem sempre muito da Kate Blanchett. Ela se divertiu com o papel. E os vilões de Indiana Jones são todos caricatos. Como falou, os nazistas eram trapalhões, os russos eram trapalhões também, né? Mas o que me incomoda é o seguinte, tu não tem, ao contrário dos outros filmes, um desenvolvimento de fato do que esse personagem Indiana Jones está fazendo. Porque ele tem motivações nos filmes da trilogia para buscar o que ele busca. Sim. E eu vou dar o caso aqui de como que se apresenta ele no primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida. Tu vê que ele é um cara, um aventureiro, Sim. Ele é muito corajoso, ele é cheio de recursos, ele é inteligente, mas intelectual, né? É intelectual e tudo mais, mas ele é incapaz de ficar com o que ele obtém. Ele nunca... aliás, essa é mais Isso é interessante. Ele quase nunca... Ele nunca conseguiu Primeiro ficar. ídolo, a Arca. Ele nunca conseguiu a ficar. Arca, o Santo Grau. O Santo Ele Grau. fracassou em tudo. Mas a cruz, no início Ele consegue. da Última Cruzada, de fato ele consegue. Mas, enfim... Mas os do filme ele perdeu todos. E daí tu vai vendo ali a história no início dos Caçadores da Arca Perdida, tu descobre que ele tem essa história amorosa com essa mulher que ele também perdeu. Também. Então, assim, não é dito, é feito de uma forma elegante, como eram os roteiros mais antigamente. Hoje tu precisa deixar o arco do personagem extremamente claro, e eu acho que tu perde essa sutileza. Mas tu tem um personagem que... ele é cheio de virtudes, mas ele é um perdedor. Perdedor, exatamente. Eu não quis dizer essa palavra Indiana Jones. É por isso que quando eles acham a Arca da Aliança, ela fica... O bacana é a troca de mãos. É o não ser o perdedor. Sim. Então, e quando o filme se resolve, não vamos ficar aqui falando tanto sobre isso, ele resolve somente uma dessas perdas. Que era a paixão. Que é a paixão, né? E assim tu tem, em todos os filmes tu tem esse desenho de a motivação, nem que sutil, nem que
elegante, mas tem uma motivação pro personagem. Aqui ele não tem muita motivação. Ele começa a fazer as coisas e vai fazendo as coisas. E é um pouco apressado as coisas também no filme, eu acho, né? E outra coisa muito importante, a gente não tem aquele curta-metragem prólogo no início que estabelece. O que tu tem já é a busca... Não tem aquela cena que ele vai na geladeira, né? Brinca com a Guerra Fria, né? Ok, mas eles já estão atrás de uma caveira de cristal. E aquele personagem também era mística também, né? Ela também tinha tudo... Era Irina alguma coisa, Irina... Tu não tá desvinculado o nome dela. Tu tá mais preocupado já em apresentar o MacGuffin. Não, claro. E o trailer, é rápido. O trailer inicial, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Na Missão Impossível todos têm, né? Todos, o Tom Cruise tem um pequeno trailer no começo. Sim, um pequeno curtinho ali no prólogo, né? Irina Spalk. Que dá uma adrenalina muito boa no público, que prende muito o público. E, como tu disse, já teceu a teia do personagem, né? Sim. Mas, cara... Então eu sinto falta disso, eu sinto falta de ter uma jornada pro personagem fazer. Eu acho, daí, relacionando com os MacGuffins anteriores, Caveira de Cristal... péssimo MacGuffin, porque é de uma mitologia de ufologia. Tinha muito aquele negócio da Nazca, né? Recente. Daquelas imagens de Nazca que aérea, tu via. Essa bobagem de deuses astronautas e tal. Tu não tá indo pra uma cultura secular ou milenar que tá imbuída na nossa cultura. Tu faz ali uma... inclusive o roteirista, que é o David Koepp, ele faz umas coisas pedestres, assim, ele pega uma história de um alemão que veio para a Amazônia nos anos 1970, que diz que existia uma cidade chamada Akator, e que daí tinha a tribo dos Zugas, e ele pega essa coisa que é uma invenção dos anos 70, pós Erich von Däniken, e bota, isso aqui parece que se relaciona com a mitologia do Eldorado. Essa sim, extremamente riquíssima. Né, o que poderia dar um filme muito interessante por si só. Não, ele tenta misturar, né? Só que ele tenta e a mistura não patética. Até que tipo, a gente botou uma cascata, uma cachoeira de Foz do Iguaçu praticamente na Amazonas. Mas tudo bem. Foz do Iguaçu. Eu sei. Mas é uma fantasia. Tudo bem. Não, esse não é o problema. Também esse não é o problema. Porque não tá dizendo que estou indo no Paraná e vai rolar. O Indiana Jones 007, sim, tem. Ele vai do Rio de Janeiro, ele vai com pala de cavalo em Foz do Iguaçu daí. Foi totalmente... Ele cruza Salvador. O Roger Moore, né? O Roger Moore, Ele vai... Fuga da Morte. Roger Moore. Eu falo Roger Moore. Não, tá certo? Não, é que eu falava Roger Moore. Ele nos filmes de peso que eu aprendi que é Roger Moore. Mas tá certo? Tá certo. Mas enfim, então esse filme tem esses problemas pra mim. Ele não tem uma boa jornada do personagem. Não tem uma boa mitologia que sustente a jornada que já não tem. E visualmente ele me incomoda. É isso que eu queria dizer. No primeiro plano tu tem um efeito de computação gráfica, que é um cão da pradaria. Por que começa com um bicho em computação gráfica, ninguém sabe. Isso eu comentei antes. Os filmes anteriores não são filmes de efeitos visuais. Não. Eles têm efeitos visuais, cenas incríveis com efeitos visuais, mas eles não são isso. Não, daí começa uma coisa de visual muito anos 2000. A gente falou sobre os bichos, os animais, os insetos e tal. Nos Caçadores tem aquela cena das 6.500 cobras naquela... Pô, e são cobras de verdade, eram cobras de verdade. Sim. Tem uma lenda que eles tinham soros antiofídicos, eles eram tudo cobras não venenosas, né? A cena da laranja até ficou famosa porque quando ele botou, tinha o reflexo, né? Tinha o reflexo da cara. Né? Depois eles tiraram na computação gráfica e tal. E daí, tipo, eram animais, assim, a Karen Allen, coitada de skate, ela tinha um antiofídico no bolso dela, assim, sei lá, não sei que bolso, tava vestido, sei lá, na lingerie dela, sei lá o que tinha. Só que dizem que depois que tava vencido, uma vez assim, se desse uma merda, eles iam morrer e tal, né? Mas fizeram a cena, eram animais. A outra cena, foi ratos, insetos, aranhas do Alfred Molina, eram animais, cara, eram tipo os animais, insetos, bichos mesmo, né? Essa não, tu vê aquela cena... Mas que são bichos também de laboratório, né? Não, mas só que era uma cena que te impressionava pela cidade que teus olhos viam aquilo ali, né? Estavam no cenário, aquela cena aquela cena das formigas não apavora ninguém. Das formigas salvas que matam os caras. Não apavora, tu via que eram as formigas totalmente digitalizadas, e é curioso isso que a gente tava falando do Selvagem da Motocicleta, né? Que é uma referência direta ali, o personagem do Shia LaBeouf no o Selvagem, no Reino da Caveira de Cristal.
existem muitas referências a Sim, vários claro, filmes. claro. Essa das Formigas é uma referência a um filme com o Harrison Ford, chamado Selva Nua, que é dos anos 50 Sim. e se passa no Brasil e é uma infestação de formiga saúde, sei lá, tem nome, desse né? tipo de formiga e tal. Então, tem Vermelhas, ali aquela. homenagem ao Tarzan, homenagem ao ao Charlton Heston, né? No caso, o personagem, o ator, de onde eles tiram o chapéu de fedora. É bom botar O Segredo dos Incas. Segredo dos Que Incas. o visual foi tirado do filme de 54 com Charlton Heston, né? Exatamente. O É sem próprio, botar o card desse filme. o maior espetáculo da Terra, que é considerado um dos filmes piores ganhadores do Oscar. O trem, né? O próprio figurino do Charlton Heston com o chapéu, ele fica perguntando. E as cenas do trem também, dele. até nos Fabians também ele usa também a cena do trem, é muito inspirado no maior espetáculo da Terra também, até bastante do trem. Não viu o Fabians? Tu não viu ainda, né? Tu não viu? Tu viu RRR. Mas tem uma tentativa de fazer homenagens a muitas coisas, inclusive ao cinema de ficção científica dos anos 50. Sim, Mas eu acho que é muito desconectado. Como é que é o caso Roosevelt, né, também. Caso Roosevelt. Sim. E também a Área 51, tudo, né? Área 51. E tu escolhesse essa série de filmes porque vai estrear um novo filme do Indiana Jones. Quais são as tuas expectativas em relação a esse filme? Eu estou tentando não ter expectativas, porque nós temos uma mudança enorme, né? Que é a mudança de diretor. Não temos Spielberg, né? Não temos o Spielberg. Quem vai dirigir isso aí? É o James Mangold. Né? Que fez Ford vs Ferrari. Isso, recentemente. E fez o Logan, né? O filme Wolverine, né? Wolverine Logan. E é um diretor que eu reputo como muito bom. É bom, sim, ele é muito bom. Esses dois filmes em específico têm direções, Logan e o Ford vs Ferrari, que eu acho muito eficientes, muito bacanas. Sim. Ele é um diretor que sabe o que ele faz, de fato. Eu espero alguma coisa legal. O filme vai se passar em 69, né? Em 69, que faz sentido, né? Porque 12 anos depois, Finalmente, Indiana Jones chegou na década de James Bond, né? E dos Beatles. Dos filmes de James Bond. Né? Rock and roll. Então, eu tô curioso pra ver. Eu já sei que, do ponto de vista visual, ele vai ser mais semelhante ao filme de 2008, O Reino da Caveira de Cristal, do que aos anteriores. Claro, pelo trailer sim. Pelo trailer, pela quantidade provável de VFX modernos e tal, mas isso é uma concessão que tu tem que fazer pro público. Claro. Eu tô muito curioso pra ver qual é a história. Eu não estou interessado em saber o que é o tal do Dial of Destiny. Eu também não sei quero saber o que eles vão fazer com o personagem. Eu posso perguntar pra vocês? Não, pode. Pode. A gente talvez não responda. A trilogia, tá? Esqueçamos a Caveira de Cristal. Deixamos ela Qual parada. dos três é o melhor pra vocês? O de 8.1, 8.4 ou 8.9? 8.9. Eu sei pra vocês, cara. Os Caçadores é considerado clássico. Assim, tipo, pra qualquer crítico de cinema, Os Caçadores é a obra-prima dele. Sim. Mas, cara, eu maratonei eles com um maior prazer. A Última Cruzada, melhor. Eu acho, não sei, eu acho que todo filme... Os Caçadores é ótimo também. O tema é difícil, tirando a caveira, né? Tá, mas... A Última Cruzada. Hoje é a Última Cruzada. Caçadores da Arca Perdida. Ele falou quase todos os filmes. Caçadores da Arca Perdida. Caçadores da Arca Perdida. Os Caçadores do Tempo da Cruzada. Os Caçadores da Arca Perdida. Ponto. Eu vou trapacear. Não vai trapacear. Não. Os três juntos. Pra mim, os três são... Qual é o teu filme favorito do Spielberg, Luiz? Os três primeiros Indiana Jones. Não, mas tu tá trapaceando. Estou, o gosto é meu. O Cavalo de... Tem um filme do Spielberg, Cavalo de Guerra. Eu sou uma das poucas pessoas que gostam. Eu gosto. Nossa Senhora! Porque eu gosto de fazer. Eu gosto de filme de guerra. Vamos fazer um cinema de filme sobre Cavalo de Guerra. Boa! Vamos fazer. Eu adoro filme de guerra. Eu gosto. Aquele leilão que o cara ganha a qualquer custo. Eu gosto muito do Munique. Recente eu gosto do Munique eu acho do caralho. Munique eu acho que as coisas históricas. Munique fala, quem não sabe, Munique fala sobre a vingança dos israelenses ou atentado até a Golda Meir, negro, né? Mas assim, ó. Mas voltando pro Indiana, e o teu melhor, Chico? O teu melhor é o Caçadores?
Pá, olha, sabe, eu tava vendo, eu comentei com o Kriba, né? O de 8-1. O Caçador da Arca Perdida, que eu não me lembrava. Sim, pra te ver, né? Eu não me lembrava. Eu vi esse Pra tu não te lembrar. Eu não me lembro de ter visto esse filme. E pra mim é o... Como tem Segunda Guerra Mundial, tem nazistas, é o... Não, o 3 também tem nazistas e uma frase que Não, o não, Indiana mas Jones que é muito legal fala: eu odeio nazistas. Tá, eu curto muito o primeiro, cara. Eu também gosto dos três. Eu acho que assim, ó, é ali, ó, é aquela. É o Golden, é assim, ó, a bola entrou. Na verdade, na realidade, o primeiro é o segundo, né? Sim, claro. Não, quando entendi, ele pega assim. aquele saco de areia Não, e troca inicial, pela estatuazinha lá, e pensa, consegui. Começa a descer, começa a correr. Uma outra coisa que eu quero falar. Como eu não sou religioso, mas eu achei muito interessante no terceiro a escolha quando chega a questão do cálice, né? Que escolhe. Veja qual que seria o cálice. A pessoa vai lá, ela olha e, claro, é uma coisa maravilhosa, grandiosa. Não, tu tem que ver a visão de Jesus. A visão modesta, né? Sim, é o cálice de um carpinteiro. Ele fala. Carpinteiro. Ou até a palavra de Deus, né? Que ele bota, achei aquela coisa fantástica, aquela coisa assim. Mas uma coisa que me dá pena é aqueles caras. A pessoa vai com um olho assim, grande, né? É que os nazistas mandam aquele espião, coitado, sempre anda, vai! Corta as cabeças, cara. Coitado dos caras. Sempre tem uns caras que o James Bond tem um monte de caras que morrem do nada, né? Rapidinho. Rapidinho. Não, uma coisa. A múmia bebe muito na fonte do Brandon Fraser. Brandon Fraser tenta ser um Indiana Jones, né? Mas tens alguma dúvida? A quebra de quantidade. O pessoal está fazendo 12 graus. E eu tô congelando. Aí eu fui obrigado. Continuidade é difícil, gente. Continuidade é difícil. Só isso. 12 graus. Vejam essa cena anterior agora que eu vou botar, que ele estava sem casaco. Agora ele tá com casaco. Tô com casaco. Sabe? Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Isso é Rio Grande do Sul. Isso é Rio Grande do Sul. Mas, Ulisses, a gente está chegando no final do programa, muito bacana esse material todo. Quando é que vai ao ar esse programa? Agora na próxima sexta, dia 23, né? 23 vai ao ar o porque programa. O Indiana Jones... Na outra semana já estreia Indiana Jones, né? Na outra semana, dia 29, quinta-feira que vem. E não vai ter cabine para imprensa desse filme. O Mickey não quer que a gente veja. Vamos ter que pagar para ver. Pagar pro Mickey, né? Mas eu sei que tu tem uma sólida carreira como diretor de cinema. Um exagero imenso. Com filmes premiados em Gramado. Eu estive lá te vendo receber videoclipes, Rage in My Eyes. Um cara do metal também, né? O cara do metal que escreve roteiro para programas infantis também. Mas olha que legal. Esse lado infantil metal, né? Tu teve em Gramado recebendo, fosse agraciado já com prêmios na mostra de curtas. Fala um pouquinho dos teus filmes. Já que o Kriba quer que eu passe vergonha, assim, falando da minha carreira como cineasta. Tu pediu pra falar pelo WhatsApp antes? Eu não, sacanagem. Eu queria falar. Derrubando o convidado! Não pode. É mentira. Ninguém fala sobre a sua carreira. Ninguém fala sobre a sua carreira Por depois favor. de falar sobre Spielberg. A gente faz questão que tu fale sobre Mas, a tua carreira. então, eu... como cineasta, eu fico baseado ali no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, Novo Hamburgo. E meu primeiro filme já tem pouco mais de 15 anos, que é o Gritador, e desde então eu fiz curtas de ficção, eu fiz 8. O mais recente deles, que se chama Estudo sobre Esgrima Crioula número 2, que é um filme despretensioso, que é uma brincadeira para fazer uma cena de ação, queria experimentar, fazer uma cena de luta de espadas, que se passa em algum momento do Rio Grande do Sul histórico, entre dois personagens, que é uma parte aqui, eu assisti ano passado o filme, Que Luz, um fim de tarde, a fotografia fim de tarde num campo maravilhoso. Ele vai estar passando agora na primeira edição do Festival de Cinema de Canoas. Que tá muito boa a seleção de filmes. Tá bacana. E agora... que seja um festival que também tenha vida longa aqui no estado. Mais um pra gente poder... Que bacana. Não, a curadoria foi bacana. Nós, como assist, vamos ter gente lá. Isso. O Rodrigo de Oliveira vai estar lá. Tá. Tá de aniversário hoje, Tá de aniversário hoje, enquanto gravamos dia 19. Não estou pedindo pro Rodrigo pensar sobre o meu filme. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. O Rodrigo é um cara legal, né? É um cara bacana, né? Vamos ver depois do festival se ele é legal.
Tem uma galera, gente boa. Tu tem uma história boa já de filmes, né? Uma coisa que me chamou a atenção, tu já há muitos anos tu cuida muito quando tu monta a tua equipe com gênero, com etnia, com origem das pessoas, né? Tu faz uma diversidade muito grande da tua equipe de gravação, de produção. Né? Sim, isso eu acho muito legal. Sim, eu acho que... Porque até pouco tempo era tudo branco e homem, né? Sim. Ponto. Até pouco tempo, quanto tempo? Mais ou menos, só uma pergunta. Quantos anos atrás? 5 anos? 10 anos? Não, eu acho que as pessoas não pensavam nisso até 3, 4 anos atrás. Eu acho que é 5 anos, uma coisa recente, né? Eu não pensava nisso no meu início de carreira, não pensava tanto. Imagino, né? Pensava um pouco, especialmente no que diz respeito aos personagens, de ter uma certa diversidade, especialmente étnica. Mas eu sempre trabalhei com equipes muito diversas e antes de me preocupar efetivamente com isso, eu já tive filmes em que metade da equipe era formada por mulheres, por exemplo. Sem me preocupar em fazer isso. Já tinha essa diversidade. Hoje eu me preocupo em fazer isso. Por que eu me preocupo? Porque é muito fácil tu acabar fazendo um trabalho só com os teus amiguinhos, fazer ali uma coisa meio clube do bolinha. O Spielberg fazia. Problemas geracionais de cada um. E eu realmente acredito, porque assim, é parte do meu trabalho. Como criador de mídia, eu acho que todo mundo tem que se preocupar com como é a forma que se representa a sua sociedade, o seu país. Eu não estou falando só como artista, mas eu acho que jornalistas, publicitários, enfim, todo mundo que trabalha com mídia precisa pensar em como está representando o todo da sociedade, toda a nossa incrível diversidade. Quando a gente fala que o Brasil é um país rico, para mim é rico do ponto de vista da cultura, do ponto de vista dessa diversidade de possibilidades culturais que nós temos. Então, eu realmente acho que é importante que a gente cuide de ter diversidade que se relacione com a nossa sociedade. Então, todas as minhas equipes, pelo menos a metade é formada por mulheres e cada vez mais a gente tenta incluir profissionais negros, profissionais de outras origens étnicas, fora, obviamente, os profissionais LGBT+, que já fazem parte, de certa forma, né, por estar bem dentro da área artística, mas que tu pode realmente expandir e melhorar os lugares que eles escolhem. Porque isso é minha responsabilidade. Claro. Sou eu que escolhi a equipe, no fim das contas, é minha responsabilidade. E tu sabe, professor agora, Ulisses, recebi um artigo de um amigo, Gerson Fraga, que é professor de História na Universidade de Erechim, onde ele trabalha muito com indígenas caigangues, né? Tem algumas cadeiras em língua nativa, né? E ele fez vou até mandar para vocês um ensaio que ele falou sobre como que nós, brasileiros, com uma população com 56% de população negra, a gente ensina na escola o eurocentrismo e não a história da África, por exemplo. E não também a história da África. Também, né? Porque assim, ó, se fala em colonização gaúcha, é só italiano e alemão? Não, gente. São 70, 80 origens, sabe? Mas é só italiano e alemão predominantemente, né? A maioria mas não é todo mundo. Mas os africanos, as pessoas de origem os negros são a maioria no Brasil hoje. E não se fala em história da África. Então, essa necessidade de conhecimento e de diversidade é muito importante, né, cara? Sim, não, é essencial. Mas é um processo novo e tá sendo realizado. Claro, e é um processo, né, que é delicado. É delicado. Porque exatamente, ao mesmo tempo que tu precisa se preocupar com isso, tu também não pode virar o porta-voz dessas pessoas, tu não pode querer pautar discursos, o que tu pode ser um branco salvador. O branco salvador. Como o Indiana Jones na Índia. O homem branco hétero salvador. As pedras de Sankara não são só tuas, né? São de todos, né? Exatamente. Então eu acho que é importante sempre estar pensando nisso. A gente, quando é criador de mídia, criador de arte, a gente não pode se desvincular nunca de como que a sociedade está se movendo. E não adianta a gente ficar muito nessa coisa, porque agora tá tudo muito chato, porque na época não sei o que... Claro, mimimi. Gente, tu quer ficar no passado, isso é problema teu. Não traz isso para a vida artística. Deixa a vida artística acontecer da forma como ela deve ser, que é seguindo a própria evolução da sociedade. Isso aí. Cara, a gente
teve o prazer de receber aqui hoje no nosso programa o Ulisses da Mota, cineasta, professor e tudo que ele quer ser ainda na vida. E vai ser. Ficamos por aí que tá bem bom. Um cara, tá bom. Um cara que agregou muito ao nosso programa. Temos um mimo para ti. Opa, que isso, gente. Um mimo. Olha, muito obrigado. A gente fica muito feliz. Ele vai tirar foto ali, ó. Nosso fotógrafo ali, ó. Agora puxa um pouquinho pra cá aqui. Assim, isso. Isso. E Chico, por favor, também entrega pro Ulisses a cortesia da Coral Brasil, a nossa cachaça. Essa aqui tu vai ter que levar pra Lúcia. Essa daqui vai pra esposa. Banana com canela, essa, porque são tudo cachaças. Olha, mais uma foto. Cachaças especializadas que a Coral Brasil tem. Fomos, só para terminar, os nossos apoiadores aqui, fomos agraciados também muito bem com os salgadinhos do Alexandre Lac. A nossa janta. Confeitaria Rony Francês. E, cara, por favor, agora a palavra contigo. Que não é a pergunta do Gugu, que eu quero um monte de presentes e tal. A gente foi programa do Gugu, né? Não, o Gugu na sua casa, né? O Gugu na sua casa. A caneca é a maneira da gente ficar como lembrança na tua casa, assim, marcar presença na tua casa. E foi uma satisfação de ter. Claro, foi uma alegria muito grande. E a alegria, assim, tu, como repetindo, tu chegou e tu te convocou, né? Eu convoquei. Tu chegou, olha, eu quero participar. Malucos são eles que aceitaram. Não, mas a gente outro dia eu conversei com uma pessoa e ela disse, eu perguntei, tu quer participar do programa Cinema de Peso? E o cara, o quê? Comer, beber e falar de cinema? Tu acha que não? Sabe? Então, isso aqui é cinema de peso. A frase que o Lauro adora dizer, que vai encerrar o programa com essa hoje. Não, quem vai encerrar vai ser ele, que o convidado encerra com essa frase, né? A gente nem chegou no Marília Gabriela. Ninguém me passou uma palavra, o roteiro. um sentimento, um lugar. A gente deixou de falar um monte de coisa, inclusive que Indiana Jones teve uma série de TV depois. Cara, mas toca nisso 2 minutos, não dá? Tu gostava da série? Eu assisti quando saiu na Globo. Eu não gostava muito, mas... Eu achei interessante. Eu tinha cópia em DVD. Em DVD não, VHS. Tá, e daí? Eu acho que ela, pra TV da época, porque se fazia em termos de produção de TV, eu acho ela bem bacana. Eu acho que ela não tinha maiores pretensões do que isso, né? Ela deu uma incrementada na história. Tinha até jogos de videogames de Indiana Jones também, que deram uma incrementada na história dele. Sim, tem as coisas canônicas que eles falam, que são alguns livros, alguns jogos, mas não tudo. Enfim. E tá aí, em poucas palavras, o que o Indiana Jones representa na tua vida como cineasta? Sonho. Maravilhoso. Porque é a fantasia da grande aventura. Fazer cinema é uma grande aventura por si só. E o cinema também tem que ter fantasia, né? Bom, ele nasce do sonho, né? Qualquer filme que tu faça, na verdade, é uma janela que tu tá abrindo pro público ver o teu sonho. Uma coisa que agora foi uma questão pessoal, assim, que meu pai ia fazer aniversário agora dia 26, ele faleceu no passado, que ele sempre fala pra mim, filho, cinema é fantasia. Eu falo assim, por que o cara fez aquilo ali, o vampiro fez aquilo ali? Fantasia! Ele é aquele jeitão dele assim, fantasia! Vamos aproveitar. E é 2 horas da vida. Vamos aproveitar 2 horas da vida. Ou mais ou menos, caso RRR é bem mais do que 2 horas. Tem uns que tem 13h30, 13h20, né? O Ulisses tá ganhando uma bola pra falar do RRR. Pois os indianos estão pagando bem, né? É a 10ª vez que ele fala. Mas então agora... Vocês queriam que eu estivesse falando de Marvel ou de si? Eles estão pagando muito pouco ultimamente. Não, é verdade, né? A Disney tem o Mickey Mouse, né? A gente nem falou de Indiana Jones 5, que vai estrear daqui uns dias, né? E por favor, com as tuas palavras, encerre o nosso cinema de peso hoje. Gente, muito obrigado por nos assistirem até aqui, caso alguém tenha ficado até aqui. E muito obrigado por terem me recebido. Ano que vem eu me convido de novo. Eu li a frase mágica para aquela câmera. Eu sempre me perco, cara, é tanta câmera. É 16, a da frente. 16, sempre acaba na 16. Tem que falar, isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso.